Muito bem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o agradecimento por terem vindo para esta apresentação do roteiro de descarbonização do setor de fundição. E eu começaria de imediato, 5 minutos de atraso, por dar a palavra ao Presidente da APF, Engenheiro Vilas Boas, para fazer a abertura desta sessão. Ora, muito boa tarde, bem-vindos naturalmente. Hoje temos esta sessão de encerramento do Fundiroad, que começou em outubro de 2023, tinha uma amplitude de tempo de 2 anos e, portanto, estamos em dezembro de 2025 e será, digamos, a última sessão, o fecho. Isto tem luz aqui assim, não? Queria agradecer à Sra. Engenheira Cristina Silva, imagino que seja engenheira, do IAPMEI, da Direção de Competitividade Empresarial do IAPMEI, a Pedro Semblano, engenheiro Pedro Semblano, que foi gestor do projeto, naturalmente à CC Energia, à Three Drivers, à Magellan, e todos os associados que de uma forma ou de outra colaboraram neste projeto através dos seus contributos, que incluiu visitas a algumas fundições. Eu vou ler aqui um pouco o que é o resumo, digamos, deste roteiro. Portanto, o roteiro de descarbonização do setor de fundição em Portugal, Fundiroad, o termo Fundi e Road, obviamente, associa a fundição por um lado e um road por outro, do seu ponto de vista do que devemos fazer. Foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência PRR e é o documento base para o alinhamento estratégico do setor nos domínios da descarbonização, transição energética e sustentabilidade, em estreito alinhamento com os Objetivos Nacionais de Redução de Gases com Efeito de Estufa, GEE, até 2050, visando promover a transição do setor de fundição para uma economia neutra em carbono. O roteiro visa estimular a adoção de práticas mais sustentáveis e inovadoras por parte das empresas do setor, a sua qualificação para um uso mais eficiente e eficaz dos recursos materiais e energéticos, faço aqui uma especial ênfase ao termo energéticos, bem como a utilização das tecnologias digitais inovadoras rumo à transformação digital. As atividades-chave são 6. Atividade 1 é o enquadramento do setor da fundição na economia nacional. A atividade 2, a caracterização do setor da fundição. A atividade 3, análise de benchmarking. Atividade 4, plano estratégico para a descarbonização. Atividade 5, elaboração de cenários e modelação de emissões. E atividade 6, discussão, divulgação e capacitação de recursos. Acrescentava, digamos, a importância, naturalmente, para o setor de tudo isto que foi aqui dito, num mundo em que a energia é um bem escasso e ao mesmo tempo muito politizado, sob o ponto de vista da sua distribuição dessa mesma energia pelo mundo. Portanto, vivemos num mundo conturbado, em que naturalmente a energia é fundamental para que qualquer setor produtivo, seja de fundição, seja outro qualquer, em qualquer país,
e concretamente na Europa em particular e em Portugal. Nós temos em Portugal a vantagem de sermos praticamente independentes do fornecimento de energia provinda de Espanha. Somos um pouco uma ilha rara, porque temos parques solares, temos vento, e, portanto, em determinados períodos do dia somos autónomos. Noutras zonas, digamos, noutros tempos do período diário, estamos dependentes de Espanha. Razão essa, porque tivemos o apagão, o famoso apagão, recentemente, que é um apagão que vem de Espanha, não é um apagão que se deu aqui em Portugal. Deu-se em Portugal porque naquele momento precisávamos de energia vinda de Espanha, não havia. Claro que houve momentos de alguma perturbação, ansiedade, diria, porque um apagão pode durar 1 hora, pode durar 1 dia, pode durar semanas, e os jornalistas, quanto mais sangue transmitiam, melhor. E, portanto, foi isso que fizeram, esse mau jornalismo, e deu origem àquelas corridas aos supermercados das pessoas que iam ficar sem energia durante vários dias, etc. Eu, por acaso, nessa noite, jantei à luz das velas. Mas tudo bem. E à luz, e com a energia de um fogareiro a gás que tinha arrumado na cave da casa. Mas, enfim, felizmente a coisa durou poucas horas e o país retomou a sua atividade. E pronto, mais não digo, agradeço a presença de todos e enfim, temos um rumo a traçar, conforme foi dito, para a dita descarbonização, que é importante. E agora, então, passamos ao ponto seguinte. Agora pedi ao engenheiro Pedro Lima, da CIC Energia, que colaborou connosco na execução, foram os principais impulsionadores, juntamente com a 3 Drivers, e pedia então sucessivamente ao engenheiro Pedro Lima e à engenheira Ana Mestre que viessem apresentar o dito roteiro. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pela possibilidade de estar aqui a apresentar este trabalho que foi feito em parceria não só com o setor da fundição, mas com outra envolvência de outras empresas que aportaram valor a este projeto. E eu vou começar por apresentar de uma forma muito sucinta o caminho que nos conduziu neste desenvolvimento deste projeto, que culminou na construção do roteiro de descarbonização. Eu precisava de passar aqui os slides. Para o primeiro slide. Ok. Começar aqui pelo contexto do projeto. Este projeto surgiu com uma necessidade de caracterizar ou definir uma trajetória que pode ser utilizada pelo setor da fundição, visando a descarbonização da sua indústria, e indo de encontro aos objetivos de neutralidade carbónica e de descarbonização aos quais o setor, não só o setor da fundição, mas como todo o setor industrial e não só industrial, como os outros setores de atividade, estão obrigados a descarbonizar.
E começava por formular aqui algumas questões, nomeadamente o porquê deste roteiro. Este roteiro é importante porque é aplicável a um contexto, a um setor com grande relevância económica ao nível do setor económico na fundação. Tem um peso relevante, nomeadamente ao nível das exportações nacionais. Há, por outro lado, um fator externo, com as pressões externas legais, nomeadamente como o Green Deal, o Fit for 55, ou as outras diretivas ligadas ao carbono ou à sustentabilidade, que vão impactar naturalmente nas estratégias que o setor tem que adotar para efetuar a sua descarbonização. Vão obrigar a que este setor tenha que cumprir ou que dar passos céleres no sentido de avançar no sentido da descarbonização. Por outro lado, o país apresenta também metas nacionais que estão patentes no PNEC 2030 e no Roteiro Nacional de Carbono 2050, às quais o setor da manutenção tem que seguir. Há umas metas, existem metas que temos que almejar alcançar a curto, médio e longo prazo, nomeadamente com os objetivos 2050, que estão a ser vistos para a sua antecipação para 2040 e 2045. O setor é caracterizado por uma elevada intensidade energética e carbónica do setor, o que torna também premente esta necessidade de descarbonizar, e pretendeu também este roteiro definir o tal roadmap técnico-económico específico para o setor, no sentido de ajudar toda a comunidade industrial do setor da fundição a dar os primeiros passos para os desafios que se colocam a este nível da descarbonização. Eu pedi ajuda aqui. Ok. Só passar muito rapidamente através do roteiro, que é a peça final mais principal deste projeto. É o roteiro de descarbonização do setor da fundição, que está disponível através daquele QR Code que foi apresentado no slide anterior, mas que pode ser consultado no site do projeto. Eu passava só... ok, posso passar aqui. Este roteiro está estruturado em 6 capítulos principais que passam pela caracterização ou enquadramento do setor. Temos também a caracterização do setor da fundição em Portugal, passa pela caracterização dos vetores de descarbonização, as trajetórias de descarbonização que vão ser apresentadas mais à frente pela equipa 3 Drivers, e depois tem uma parte de considerações finais que fecham este roteiro, que aconselho à consulta para avançar no sentido da descarbonização do setor. Eu pedia que voltássemos à apresentação inicial. Ok. Os objetivos que estavam a fundamentar o projeto Fundi Road são basicamente os que estão aqui identificados. Como é que o setor da fundição pode descarbonizar até 2050? Andamos à procura destas respostas e tentamos responder no roteiro. Quais é que são os principais vetores e as medidas tecnológicas que o setor deve adotar? Este roteiro fez essa análise crítica destes vetores e medidas e o seu fazimento, qual o fazimento que estas medidas têm que acontecer visando a descarbonização do setor, que investimentos é que fazem sentido e com que sequência, como também garantir a competitividade durante esta transição energética e, finalmente, como orientar as empresas e os decisores para as decisões custo-eficazes visando esta descarbonização do setor. O setor da fundição, começando por uma lógica de enquadramento, ela tem uma forte ligação à indústria automóvel e é um setor muito exportador. É um setor também muito heterogéneo, assente nas fundições de metais ferrosos e não ferrosos, com processos energéticos muito intensivos, em particular na componente da fusão, e é aqui que estão os grandes desafios da descarbonização do setor.
Há, como vamos ver também mais à frente, um predomínio do consumo de energia elétrica e do gás natural como os principais vetores energéticos, e é este conhecimento que também suporta a atividade de descarbonização que vamos apresentar mais à frente. Fazer aqui um enquadramento ao nível do perfil energético do setor. Podemos ver aqui alguns gráficos onde poderemos avaliar, do lado esquerdo, como é que tem evoluído o consumo de energia final no setor nos últimos 3 anos, estando retratados do ano 2021 a 2023. Podemos ver que, em termos de energia final, temos um consumo de cerca de 345 gigawatt-hora ano no setor da fundição, dados do INE, em que 62% do consumo é energia elétrica e 33% do gás natural. E estes são os drivers que também sustentam, então, a parte da descarbonização ou das medidas que têm que ser trabalhadas para tentar mitigar as emissões associadas a este consumo de energia. Do lado direito temos um perfil energético que foi construído com base nos trabalhos de caracterização ou avaliação energética que foram efetuados no âmbito do projeto, onde podemos ver que o processo produtivo é, de facto, o grande consumidor do setor da fundição, em que este setor produtivo se desagrega depois, no gráfico de baixo, em algumas componentes-chave, como sejam a parte da componente de fusão, a parte da modulação e fazimento e a parte do acabamento. E aqui é evidente a parcela fulcral, ou muito relevante, associada à parte da fusão. Destacar também que na desagregação de consumos, para além do processo produtivo, que é responsável por cerca de 83% do consumo do setor, estão também identificados, ou foram identificados também consumos relevantes ao nível do ar comprimido e ao nível, por exemplo, do arrefecimento de água de processo, que são setores ou áreas de intervenção que poderão ser trabalhadas ou deverão ser trabalhadas, visando também a melhoria da sua performance. Ainda ao nível do contexto e olhando para o perfil de emissões do setor, temos aqui o setor da fundição, neste caso representado pelo CAI 245, que é o CAI para o qual trabalhamos este setor, ou este roteiro. Dados de 2023, o setor consumia cerca de 61 mil, emitia 61 mil toneladas de CO2 equivalente. E aqui o objetivo será analisar esta desagregação das emissões pelos vetores de energia elétrica, gás natural e produtos de petróleo, em que a componente elétrica tem aqui a sua primazia ao nível das emissões, seguido do gás natural, perceber como é que poderemos avançar visando esta descarbonização. Do lado direito temos aqui já as emissões de gases de efeito de estufa, mas associados à amostra que foi trabalhada no projeto, neste diagnóstico setorial que efetuámos também no projeto. Uma das componentes que avaliámos também neste projeto foi a maturidade do setor da fundição. E aqui foi evidente que há passos que têm que ser dados pelo setor, uma vez que os resultados que obtivemos mostram que a maturidade, em muitos casos, numa escala de 0 a 4, muitas vezes é inferior a 2. Isto significa que há aqui um potencial de evolução significativo a este nível. E quando estou a falar de maturidade, estou a falar de 4 prismas de análise que dizem respeito à maturidade digital, à maturidade em sustentabilidade, à maturidade organizacional e à maturidade energética. Se olharmos em termos médios, andamos aqui na casa dos 2, numa escala de 0 a 4, pelo que o potencial para incrementar esta maturidade é significativo. Olhando para as barreiras à descarbonização, passando já para um outro patamar da apresentação, podemos ver que, ou conclui-se neste roteiro, que há uma infraestrutura elétrica insuficiente que coloca uma barreira à descarbonização muito significativa no setor. Foram identificados também capex elevados na substituição de equipamentos, nomeadamente na componente da eletrificação.
Temos também processos térmicos difíceis de eletrificar, muitas vezes associados a formas de decadinho e de soleira. E identificamos também a componente de falta de medições, falta de dados ou de medição contínua e de sistemas de controle avançado que impedem que as estratégias de gestão de energia possam ter maior projeção ao nível da eficiência energética do setor. Por outro lado, há também a componente que já foi falada previamente, associada aos custos energéticos elevados e voláteis, que constitui também uma barreira à descarbonização. Olhando agora nos prismas de prioridade 2030, vou elencar aqui uma série de componentes, os tais vetores de atuação, que deverão ser equacionados pelo setor, começando aqui pela componente da eficiência energética. E a componente de eficiência energética tem identificados aqui várias áreas de intervenção que passam pela otimização de fornos, pela intervenção ao nível de sistemas auxiliares como o ar comprimido, a ventilação e a refrigeração, pelo seu papel ou a sua relevância nos consumos que vimos anteriormente, a possibilidade de recuperarmos o calor em processos e também efetuarmos a melhoria do controle operacional dos sistemas, e depois efetuar a gestão energética estruturada, muito suportada numa gestão de energia com a implementação, por exemplo, da ISO 50001, que dá aqui orientações práticas para uma decisão mais fundamentada. A eficiência energética, como vamos ver à frente, é uma daquelas medidas, ou uma das áreas de intervenção em que a redução é mais imediata ao nível do impacto da redução do consumo de energia e, em consequência, também das emissões, apresenta um baixo CAPEX na sua implementação e também apresenta um retorno rápido comparativamente a outras ações que vamos ver mais à frente. Um outro prisma de intervenção que não pode ser descurado e que achamos que é estrutural para o setor reside na componente da digitalização na transição energética. A monitorização contínua de consumos e o conhecimento do desempenho dos processos é fundamental para alinhavar uma estratégia de descarbonização para o setor, e isso está associado naturalmente à implementação de sistemas de secada ou outros, com a integração da produção e manutenção para uma gestão de energia eficaz. Ela é, de facto, uma base essencial para a eletrificação, para a implementação de estratégias que visem a adoção de hidrogénio e também para a otimização de sistemas. E vimos também que, com base nos dados que recolhemos da maturidade, há necessidade de evoluir de uma maturidade que anda ali entre 1 e 2 para uma maturidade mais elevada a este nível. Um outro pilar de intervenção é, naturalmente, a eletrificação dos processos. A eletrificação é uma oportunidade que pode residir aqui na componente de substituição de fornos a gás por fornos de indução, nomeadamente na componente de metais ferrosos. A eletrificação também parcial de sistemas de aquecimento auxiliares é também uma componente que deverá ser explorada pelo setor. Contudo, existem muitos desafios, e entre os desafios encontram-se a potência elétrica necessária e a necessidade de reforço estrutural das redes, e também o seu CAPEX elevado e o impacto no layout industrial. Contudo, apesar destes desafios, o potencial é significativo ao nível da redução das emissões até 2035, como vamos ver mais à frente na projeção de emissões. Uma outra vertente, gases renováveis e hidrogénio, é um tema que é trazido para cima da mesa neste roteiro. Ela continua a ser uma estratégia relevante para processos com chama direta em etapas que são dificilmente eletrificáveis. Contudo, sabemos das limitações atuais, sejam elas tecnológicas, sejam em termos de custos, sejam em termos de segurança e infraestrutura. Contudo, é uma situação que é explorada também no roteiro e possível de ser adotada a mais médio prazo, longo prazo, como vamos ver. A energia renovável e o autoconsumo não podem deixar de estar neste roteiro. O impacto do fotovoltaico na redução das emissões indiretas ao nível de consumo de energia elétrica são manifestamente elevadas.
A possibilidade de integrar o fotovoltaico ou outra produção de energia renovável com baterias e sistemas de gestão de energia deve ser colocada como uma situação a explorar pelo setor, no sentido de melhorarmos a intensidade carbónica da fundição. Colocados estes vetores energéticos, apresento aqui o roadmap 2030-2050 numa sequência lógica para o setor. Estão identificadas aqui, de uma forma lógica, como deve ser a trajetória de descarbonização do setor, começando pela eficiência energética, a par da monitorização e digitalização, passando depois pela eletrificação parcial naquela componente que for tecnicamente e economicamente viável, passando depois para uma estratégia de adoção de combustíveis alternativos, como o hidrogênio, nos processos com chama direta, e, finalmente, a captura de CO2 com tecnologias emergentes, como com a utilização de CCUs, que atualmente ainda estão no estado de desenvolvimento prematuro, mas que se prevê que, a médio prazo, possam contribuir de uma forma significativa para a redução das emissões de CO2. Terminava a apresentação nesta componente, indicando que o potencial de redução destas intervenções ou estes eixos de atuação que apresentei, e como vamos ver a seguir na projeção de emissões que vai ser apresentada, nós conseguimos, com a eficiência e a eletrificação, reduções substanciais nas emissões de CO2 até 70%. Já o hidrogênio vai permitir uma redução adicional em processos térmicos difíceis de eletrificar e, finalmente, as tecnologias emergentes, como o CCUs, vão permitir o caminho para a neutralidade carbónica, mas a longo prazo. Vamos ver agora, de seguida, como é que estes vetores energéticos, ou como é que estas áreas de atuação poderão ou deverão ser abraçadas e implementadas pelo setor, e qual é o impacto que vão ter na estratégia de descarbonização e do setor da fundição. Passava a palavra à Ana Mestres. Sim. Obrigada. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Ana Mestre. Venho aqui da parte a representar a equipa da 3 Drivers, que fez esta parte muito específica do trabalho, que foi aqui a projeção das emissões, as projeções de consumos de energia e de emissões para o setor entre 2025 e 2030. E, portanto, vou-vos só aqui apresentar muito brevemente, fazer-vos aqui um bocadinho do enquadramento metodológico de como é que este trabalho foi conduzido por nós, o que era mais relevante na análise, e depois, irmos diretos aqui aos cenários de descarbonização, que acho que é também o que vocês mais gostarão de ver e de analisar. Depois, só muito brevemente, discutirmos também um bocadinho e depois o que fazer com este roteiro. Então, aqui em termos de enquadramento, só para ir um bocadinho aqui à lógica do que era os avisos do PRR, portanto, tínhamos estes roteiros setoriais, eram todos eles, tinham estes dois grandes objetivos. Por um lado, traçar estas trajetórias custo-eficazes de redução de emissões de gases com efeito de estufa para os setores em estudo. E, portanto, aqui percebermos como é que eles conseguem atingir estes objetivos, cumprindo também os objetivos nacionais a nível do RNC, como o Pedro também já referiu, e que aqui foi uma base muito importante também para o trabalho. E depois, por outro lado, perceber também a evolução prevista para o setor por quinquênio, portanto, entre 2025 até 2050, em termos de consumos de energia, de matérias-primas, produção de produtos e emissões de gases com efeito de estufa. Pronto, e aqui, depois, ali aqueles 3 pontos que fizeram parte da análise também, claro, a identificação dos principais vetores de descarbonização, como o Pedro também já apresentou aqui, a análise de custos e benefícios
isto para podermos encontrar então as trajetórias que são custo-eficazes e depois a identificação também de medidas de economia circular que possam aqui reduzir o consumo e o uso mais eficiente dos recursos. Pronto, em termos de metodologia, portanto, era essencial olharmos para o setor hoje e, portanto, aqui a situação de referência foi traçada para o ano de 2023 e, portanto, isto equivale a tirarmos uma fotografia ao setor, não é? Portanto, isto hoje são o que é a produção em toneladas de fundidos do setor, consome X energia e produz determinadas emissões. E, portanto, isso é muito importante para, a partir daí, conseguirmos primeiro projetar aquilo que vai ser o consumo com base num determinado crescimento, não é? Que se prevê, e com base nisso também, então, prevermos aqui, ok, o setor em 2050 vai, então, emitir X toneladas. Com base nisso, definirmos, então, cenários de referência, não é? Cenários de referência em que o setor não descarboniza, continua a fazer aquilo que faz hoje, e chega a 2050 e, face a isso, o que é que conseguimos atingir então se introduzirmos, de facto, estes vetores de descarbonização e estas medidas. E pronto, e com base nisso faz-se então a modelação e a análise comparativa do impacto de cada cenário. Aqui haviam determinados pontos de vista e tendências que eram fundamentais para elencar este trabalho. Digamos que uma das principais é o roteiro para a neutralidade carbónica 2050 a nível nacional, e isto porque é hoje o documento estratégico mais importante a nível português para traçar aquilo que se prevê de medidas estruturais em cada grande setor a nível nacional. Pronto, é óbvio que pequenos setores, como é o da fundição, por exemplo, não aparecem de forma expressiva, portanto, não é dada um objetivo específico para o setor da fundição e, portanto, aqui o que fizemos, por achar que a indústria do aço e do ferro não era exatamente adequada para olhar para a fundição, recorremos aqui às metas que são traçadas para a indústria. Portanto, são traçados aqui objetivos de redução de intensidade energética para a indústria e, portanto, pegámos nesses objetivos para perceber aqui, para cumprir o roteiro nacional, o que é que o setor, então, tinha que reduzir a nível de emissões. Depois, também, é muito importante olharmos aqui para os roteiros setoriais a nível europeu, também, então, e o que é que nos outros países, qual é a aposta, quais são os roteiros, quais são as previsões e, portanto, baseámos-nos muito. Dizer-vos também que não há muita informação disponível já agora, portanto, estes foram dois dos roteiros que nós consultámos porque eram aqueles que estavam mais disponíveis, portanto, por um lado o Reino Unido e, por outro lado, o roteiro alemão. E depois, claro, uma das partes muito importantes era, de facto, a auscultação ao setor, não é? Com base nisto tudo e com base no nosso trabalho técnico, perceber junto do setor se isto faz sentido, não é? Se isto, quais são as grandes dificuldades que o setor enfrenta para atingir estes objetivos e quais são os seus grandes desafios, mas também as suas grandes oportunidades. Pronto, portanto, discutir isto com o setor e foi o que fizemos também aqui nestes 2 workshops. Depois, e esta parte foi feita pela CC Energia, as auditorias energéticas junto das 11 empresas foram também muito importantes porque nos permitiram ter esta visão mais realista daquilo que é feito no terreno. E, portanto, estas foram aqui 4 das grandes bases para fazer este trabalho. Pronto, passando então muito rapidamente aqui à parte dos cenários de descarbonização e começando pelo diagnóstico do setor. Na verdade, o Pedro já apresentou isto, mas pronto, só para reforçar aqui que estamos a olhar de facto para um consumo energético que se baseia sobretudo em 2 grandes vetores energéticos, não é? A eletricidade e o gás natural. Os produtos de petróleo são marginais, digamos. Entre aquilo que é o consumo energético e as emissões do setor, há umas ligeiras diferenças, e isto porque o gás natural tem um fator de emissão pior, não é, que o fator de emissão da eletricidade, e, portanto, as percentagens alteram-se um bocadinho entre o consumo e as emissões, e reforçar aqui também que
isto são emissões calculadas para o âmbito 1 e 2, portanto, as emissões que ocorrem nas instalações da empresa. Portanto, tudo o que são emissões de âmbito 3 não foram calculadas no âmbito deste projeto. De qualquer forma, ficam como objetivo futuro, não é? E um dos próximos passos que o setor deverá dar também. As emissões de âmbito 3 aqui não foram calculadas porque, por um lado, por alguma complexidade metodológica, porque há muitas categorias a considerar. Isto, portanto, são emissões que ocorrem a montante ou a jusante das empresas, não é? Das suas instalações, como, por exemplo, a extração das matérias-primas. E também dizer que elas são especialmente importantes porque na maioria dos casos, as emissões de âmbito 3 são esmagadoras face às emissões ocorridas nas instalações. Pronto, então passando aqui aos cenários de referência. Estes são os cenários, digamos, com que depois comparamos os cenários propriamente ditos de descarbonização. Portanto, nós traçamos 2 cenários de referência. Por um lado, o business as usual, não é? Que, como o próprio nome indica, o setor não faz absolutamente nada e, portanto, continua a operar como opera hoje. E conseguimos ver ali na linha verde, portanto, que chega a 2050, na verdade, com uma queda de emissões. E isto deve-se ao quê? Deve-se à questão do fator de emissão da eletricidade. Portanto, esse prevê-se que continua a baixar, como tem baixado nos últimos anos, não é? Muito à conta da produção de energias renováveis e, portanto, o setor vai acabar por usufruir desta descarbonização que é feita à montante, não é? Depois, por outro lado, temos ali um outro cenário de referência, que é o cenário que vocês veem em laranja, que tem um comportamento bastante diferente, e este é o cenário em que o setor cumpriria as metas que aparecem então no roteiro de neutralidade carbónica a nível nacional. Isto é, as tais da intensidade energética da indústria. E, portanto, teria ali, digamos, uma descida muito mais menos acentuada, não é, do que tem no business as usual, e isto serve-nos para perceber, portanto, isto seriam, digamos, os mínimos que o setor teria de cumprir para estar em linha com os objetivos nacionais. E, portanto, aqui conseguimos então obter essa redução de 64%. Pronto, agora era importante perceber como é que o setor então pode atingir estas metas, não é? E perceber como é que pode fazer mais, atingindo eventualmente a neutralidade carbónica. E, portanto, o trabalho que fizemos e que o Pedro também já apresentou ali um bocadinho através dos grandes eixos de descarbonização, passava por identificarmos estes eixos, quais é que são os principais. Eu há bocadinho não vos disse, mas ali em todos os roteiros, sejam setoriais, sejam a nível nacional, não há propriamente soluções milagrosas, não é? Portanto, ou descarbonizamos a rede, eletrificamos porque a rede elétrica nacional é cada vez mais descarbonizada, ou substituímos os combustíveis fósseis por alternativas de baixo carbono. São essencialmente estas 2 grandes estratégias. Não podendo fazer nenhuma das duas, ou sobrando um remanescente de emissões, temos então que de alguma forma ou conseguir capturá-las ou conseguir compensá-las. E, portanto, traçamos aqui este roteiro entre 2025 e 2050, e estes anos que vocês veem são os anos em que cada uma das opções entraria em funcionamento no setor, ou que o setor começaria a adotar cada uma destas soluções. E, portanto, aqui como mais imediata, como o Pedro já tinha referido, obviamente a eficiência energética, não é? Tem aqui um potencial enorme ainda por cumprir no setor. Colocamos também o autoconsumo, apesar de ter algum investimento, permite ao setor ter aqui também alguma independência a nível da energia elétrica e controlar um pouco os custos. Portanto, isto como medidas mais imediatas, a eficiência energética e o autoconsumo. Depois, mais à frente, também a eletrificação da frota, também para fazer face ali àqueles produtos petrolíferos que vocês viram ali nas emissões do setor. E depois, só em 2040, temos então a eletrificação de alguns dos grandes processos industriais. E isto, pronto, por 2 razões. Uma, porque os investimentos são bastante elevados, não é? E, portanto, têm que ser, de facto, faseados ao longo do tempo. E outra das razões é porque muita desta tecnologia também ainda está em grande desenvolvimento. E, portanto, hoje, como o Pedro disse, não é possível, de todo, mesmo que quiséssemos, chegar e eletrificar todos os processos das fundições. Depois, só em 2041, então,
consideramos aqui a integração do hidrogênio. E a integração que consideramos aqui é a integração que será feita através da rede de gás natural. Portanto, isto são metas nacionais e é o Plano Nacional do Hidrogênio e, portanto, que pressupõe entre 10% a 15% de introdução de hidrogênio no gás natural. E depois, então, a captura e armazenamento de carbono, e vocês já vão perceber porquê, porque de facto não conseguimos atingir a neutralidade carbónica com todas as outras medidas de descarbonização. Portanto, o que fizemos com base neste roadmap, digamos, foi olhar aqui para 3 cenários. São, na verdade, 3 cenários incrementais. Partimos de um base, que é o cenário eficácia, que é um cenário que vai às medidas de maior maturidade tecnológica mais disponíveis de forma imediata. E depois olhamos para um cenário que, a esse primeiro cenário, acrescenta também a entrada do hidrogênio e depois, no fim, a um terceiro cenário, que é o de captura de CO2. Portanto, aos outros 2 adiciona ainda a captura daquelas emissões que não serão possíveis de reduzir. E isto deve-se, sobretudo, à questão dos fornos a gás dos metais não ferrosos. Ora bem, o tal primeiro cenário, o cenário eficácia, vocês podem ver aqui à esquerda, portanto, a comparação com o cenário business as usual. Portanto, a queda acentuada que vocês veem logo ali entre 2025 e 2030 deve-se também, mais uma vez, à rede elétrica nacional, que descarboniza fortemente agora até 2030, pelo menos é a previsão que se continua a verificar. E o cenário eficácia consegue, de facto, aqui obter estes 64%, que são exatamente aquele cenário de cumprimento das metas a nível nacional. Portanto, só com isto seria possível atingirmos aqui este objetivo mínimo, digamos, de redução no setor. À direita, o que vocês podem ver é a distribuição dos vetores energéticos entre 2025 a 2030. Portanto, como era de esperar, a eletricidade continua a ser o maior vetor, e isto, quanto mais eletrificarmos, mais será o vetor predominante no setor. O gás natural, uma vez que a eletrificação não acontece, mas também não acontece numa expressão muito grande, reduz ligeiramente o gás natural. E temos também ali a entrada do autoconsumo, à mesma medida que também vão desaparecendo os produtos petrolíferos. Depois, passando aqui ao cenário hidrogênio, temos, então, o tal incremento de, começamos a receber pela rede, misturado com o gás natural, alguma percentagem de hidrogênio, não é? O que nos permite, e partindo sempre do pressuposto que o hidrogênio é produzido através de energias renováveis e, portanto, terá emissões nulas, não é? Consegue baixar, o que podemos ver, sobretudo neste cenário, é que consegue baixar um bocadinho daquilo que são as emissões do gás natural, mas não tem uma expressão muito significativa. E não tem, porque de facto a percentagem de hidrogênio é muito baixa. Será aquela que vem na rede. Portanto, isto é um cenário em que o setor não tem um investimento, não é? Este cenário com o hidrogênio, porque ele virá na rede e em princípio, a adaptação, os custos da adaptação não serão do setor. Vemos ali também o autoconsumo, porque se mantém exatamente a mesma perspectiva que no cenário anterior. Mas, já agora, deixem-me só dizer-vos, portanto, continuamos ali ainda acima das 10 mil toneladas neste cenário em 2050, portanto, ainda relativamente longe da neutralidade carbónica. Uma forma de conseguirmos atingir a total neutralidade será, então, num cenário de captura de CO2, em que se poderá, uma vez não conseguindo reduzir aquele uso de gás natural, conseguir-se-á capturar essas emissões, ainda antes de serem emitidas, não é? Portanto, diretamente nas instalações. E com este cenário consegue-se, então, uma redução de 97% das emissões. E aqui vocês também veem, mais uma vez, a energia elétrica a aumentar ao longo do tempo e ali o hidrogênio com uma pequena fração em termos de vetor energético em 2050. Aqui permite-nos ver, então, ter aqui uma comparação entre os cenários. Portanto, vemos que, como já tínhamos olhado ali naqueles gráficos, a diferença entre o cenário eficácia e o cenário de hidrogênio não é, de facto, muito significativa, não é? E há portanto, há aqui alguma incerteza quanto a esta questão de eletrificação do setor, não é?
digamos, eletrificação do setor versus a questão do hidrogênio. Isto também terá muito a ver com opções estratégicas a nível nacional, que serão feitas nos próximos anos e, portanto, é sempre um bocadinho ingrato fazer este exercício sem saber exatamente quais é que vão ser as opções estratégicas. Mas isto para perceberem que, pelo menos com aquelas percentagens de 10% de hidrogênio na rede, não haverá aqui, de facto, uma redução muito significativa, nem um grande benefício para o setor. A captura permitirá, de facto, vocês podem ver ali o que aparece a amarelo, não é negativo, é porque está a capturar e, portanto, ficamos ali, o pontinho azul, que é na verdade o total, fica ali muito perto do zero. Pronto, e isto implicará, a captura de CO2 implicará, de facto, aqui um investimento a nível de CAPEX muito elevado, que terá dificuldades de ser comportado por algumas das empresas. Portanto, a nível de conclusões, temos, por um lado, a eletrificação dos processos industriais com um grande potencial de redução de emissões, tem aqui o seu risco de, portanto, termos um setor que está completamente baseado num só vetor energético, não é? Que é sempre um risco e, sobretudo, também a nível de custos, lá está, porque ainda que uma parte destas seja cumprida por autoconsumo nas próprias instalações, muita dela terá que ser através da rede elétrica nacional e, portanto, haverá sempre aqui um risco e um setor que fica muito exposto também à volatilidade de preços de energia. Depois, por outro lado, temos a implementação de hidrogênio e que sim está alinhada com a estratégia nacional, mas temos aqui, neste momento, pelo menos, uma forte incerteza tecnológica e económica. E depois a captura e armazenamento de carbono, por um lado, só aplicável aos fornos de gás, não é? Para poder capturar as emissões que são realizadas nas instalações e hoje também com um elevado custo e uma baixa maturidade. Portanto, deixamos ali também aquela nota que a compensação de emissões pode vir a ter aqui um papel muito importante como medida transitória e complementar a todas as outras. Portanto, ainda que se desenhem outras opções, entretanto, a nível nacional, o setor poderá sempre recorrer sobretudo em alturas mais críticas, em que não se observa uma forte implementação de uma ou de outra estratégia, pode aqui recorrer à compensação de emissões, isto é, apoiar projetos também na área, não é? Ou mesmo a montante das suas operações, que permitam, pelo menos, ir neutralizando algumas destas emissões, enquanto não há opção estratégica tecnológica melhor. Pronto, só aqui para terminar. Portanto, o roteiro apresenta, na verdade, um ou vários caminhos possíveis, não é? Há sempre muita incerteza nestes cálculos, mas também nas opções estratégicas do país e também na capacidade das próprias empresas conseguirem fazer esta transição. Portanto, ainda que isto fosse tudo muito óbvio, depois é preciso que as empresas tenham esta capacidade de implementar e de fazer este caminho até 2050. E, portanto, este é só, de facto, uma trajetória possível. Estes documentos são, sobretudo, importantes porque servem para lançar a discussão no setor, não é? E agora é preciso, digamos, um plano de ação que mobilize as partes, que as ponha a conversar e que tenham, então, este processo de implementação do roteiro. E pronto, é tudo. Ficamos disponíveis. Obrigada. Fica aqui. Obrigada. Ora, e agora, acabaram-se os monólogos e vamos passar aos diálogos. E para conduzir esse diálogo nesta mesa redonda, que por acaso é pequenina e quadrada, vamos ter o vice-presidente da APF, o engenheiro João Meireles, e pedi então aos participantes para se aproximarem. Eu sugeria, dado que pode haver questões a ser colocadas pela assistência, e eu acho que vamos dar essa oportunidade aqui durante a mesa redonda, certo, Sr. Engenheiro? Sim. Ok.
seria talvez luz, exatamente, e fez-se luz. Bom, vou tentar pôr, não é preciso muito esforço para colocar-me numa posição de que efetivamente o meu conhecimento sobre este tema é baixo. Acho que espelharei um pouco aquilo que pode andar por quem está aqui e por quem está também à distância a seguir este final esta apresentação final do projeto. Para esta mesa, achamos conveniente convidar players e participantes que, de uma forma ou de outra, tiveram envolvidos no projeto, nomeadamente a 3 Drivers e a CC Energia, e também gente que participou de uma forma muito ativa, uma fundição, a FUNFRAP, e também pessoas da área do investimento e do financiamento, e também de algumas tecnologias, nomeadamente da eletrificação e do hidrogênio, enfim, tecnologias estruturantes e de suporte para isto. Eu passava a apresentar as pessoas. Tenho à minha esquerda o Pedro Lima, que fez a primeira parte desta apresentação, é engenheiro de processo e energia, mais de 20 anos de experiência em eficiência energética, inovação e sustentabilidade, e a nível da CC Energia, digamos, é o responsável pelo desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Naturalmente que eu poderia estar aqui, não digo ad eterno, mas de forma mais pronunciada, vou tentar, perdoar-me-eis de fazer aqui uma apresentação sucinta. Estamos ligeiramente atrasados já no timing do evento e, portanto, vamos poupar. António Lorena, 3 Drivers, portanto, é mestre em Engenharia do Ambiente, também perto de 20 anos de consultoria ambiental e especialista nas áreas da economia circular, a gestão de resíduos e políticas públicas. É Managing Partner da 3 Drivers e, naturalmente, coordena projetos de natureza estratégica, quer a nível empresarial, quer a nível do setor público. Passando para uma das empresas que teve neste projeto, a Tupi, a FUNFRAP, portanto a Tupi, planta de Aveiro, temos o Francisco Barbosa, aqui sentado no lugar do meio. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, especializado em automação, controle e instrumentação, gestor de sistemas de informação, automação e robótica, responsável da área elétrica e conduziu, digamos, a empresa à certificação ISO 50K, portanto, 50001, e neste momento é membro do comitê alargado da direção da empresa. Depois temos o Diogo Couto, aqui à minha direita, da PRF, Gás, Tecnologia e Construção. É mestre em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra, desenvolveu a sua carreira na área da construção civil e construção metálica, até se iniciar no setor da energia, mais concretamente no gás, biometano e hidrogênio. E é responsável pelo desenvolvimento de negócio a nível de vários países e, portanto, dá-lhe uma visão alargada do que é o setor europeu. O António Valente, da Aiming, mais de 10 anos de experiência em consultoria, teve oportunidade de apoiar diversas empresas a nível nacional nos diversos quadros comunitários. Eu começava, passando esta apresentação rápida e tentando não me baralhar aqui com os folhos. Bom, o objetivo é tentar chegarmos ao fim e percebermos. Eu vou dizer uma coisa que já disse na primeira apresentação, quem lá esteve lembra-se. Isto faz-me lembrar, entre 2 amigos que começaram a comprar um livro e estão a ler um livro, então já começaste onde é que vais? Vou na capa. E, portanto, é mais ou menos isso. Ou seja, eu fiquei com a sensação, depois desta apresentação e também de ter já visto o draft e lido com atenção o draft deste roteiro, há muita coisa para fazer. E, portanto, não é assustador de forma nenhuma, pelo contrário, não há sustos aqui, há desafios enormes, mas desafios que, acima de tudo, têm que ser congregados. Não podem ser os fundidores, têm que ser os fundidores, têm que ser os fornecedores, têm que ser, digamos, empresas de suporte, empresas especialistas ao nível desta área,
Mas, acima de tudo, um ponto importante que teremos que envolver no caminho, no plano de ação que referi há pouco, temos que envolver fornecedores para a tecnologia que não está disponível. Ponto. Houve ensaios, há qualquer coisa laboratorial, mas desde definirmos o processo, de validarmos o processo, de passarmos para a trend phase, digamos, para começar a ver quem é que vai industrializar isto, e depois quem vai comercializar e se a comercialização é justificativa ou não, e efetivamente se há retorno ou não, é um caminho longo. Eu diria que 2050 é amanhã, não é? Bom, portanto, eu começaria, eu via uma parte de enquadramento, se calhar eu pedia aqui ao Pedro e ao António, vou simplificar o tratamento, eu pedia ao Pedro e ao António para tentarem não repetir um pouco o que já foi dito, mas colocaria esta pergunta ao Pedro: que desafios estruturais o setor da fundição enfrenta na transição energética? De uma forma... sim, perdão. Claro que sim, é este. E para vocês, vai ficar algum aí, depois vão fazer o sharing disto. Peço desculpa. Está ligado? O micro estão ligados os três? Ok, obrigado. Sim. Eu pegava nas suas palavras e começava por dizer que o que fizemos neste projeto foi lançar um ponto de partida para a descarbonização do setor da fundição. O setor da fundição tem objetivos que são transversais a toda a indústria e tem desafios pela frente que não são fáceis. É reconhecido que existem desafios aos quais o setor da fundição está obrigado, tal e qual como para outros setores, que não são fáceis de ultrapassar. Contudo, projetámos algumas ideias, algumas áreas de intervenção, alguns eixos de atuação que achamos serem a trajetória mais eficaz para poderem prosseguir este caminho de descarbonização. Respondendo concretamente à sua questão, eu diria que os principais entraves ou os principais desafios que o setor tem neste momento, eu diria que são, por um lado, a falta que ainda tem de maturidade energética e organizacional ao nível da energia, e sabemos que, sem conhecer detalhadamente o consumo, o comportamento dos sistemas consumidores de energia, é difícil planificar uma estratégia a curto prazo para a descarbonização. Pelo que diria que a parte inicial, a parte introdutória... É uma questão base de monitorização, não é? Estamos a falar de monitorização, precisamente. Estamos a falar de sistemas que permitam capturar e conhecer melhor o funcionamento dos sistemas para que depois possamos, com base nessa informação, decidir, arranjar estratégias que possam, de facto, conduzir à eficiência energética e de uma forma complementar, à redução das emissões de carbono. Sem ofensa, confirma-se que estamos na capa, não é? Mais ou menos, não é? Por outro lado, sabemos também que a eletrificação não é fácil de fazer quando estamos a falar de sistemas industriais que, por vezes, são complexos. Quando estamos a falar em grandes fornos industriais, a sua eletrificação causa desafios e os desafios são essencialmente do ponto de vista do CAPEX. Estamos a falar de investimentos muito elevados para os quais terão que ser suportados achamos nós, por mecanismos de financiamento que permitam essa transição mais facilitada e que permita, de facto, a eletrificação e, em consequência, a descarbonização do mesmo. Por outro lado, o custo da energia ou a volatilidade dos custos energéticos é também um fator que se coloca. Há aqui alguma incerteza relativamente à evolução do que é que vai acontecer ao nível do setor energético. A gente enfrenta hoje desafios muito grandes a este nível e saber este comportamento torna-se difícil fazer uma projeção muito rigorosa para o futuro.
E não é líquido que com um aumento ou uma transição para a eletrificação, que sabemos que é um setor, a energia tem um paradigma completamente diferente do que é o efeito de escala. Para mim, engenheiro mecânico, uma coisa é fazer 400 peças, outra coisa é fazer 400.000. E, portanto, há um efeito de escala evidente nos processos. Na energia, isto não funciona assim, não é? E, portanto, não é líquido que uma maior eletrificação conduza a preços mais competitivos. Não é? É verdade. E hoje em dia assistimos... Nada nos faz querer isso, não é? É verdade. Muito bem. António, com base na modulação feita pela E3 Drivers, que foi bem explicada, que mensagem-chave deixaria aqui ao setor nesta trajetória da descarbonização? Para acrescentar, antes de mais, boa tarde a todos. Para acrescentar algo àquilo que o Pedro e a Ana apresentaram, é difícil. Mas eu diria que nós, inclusivamente até é algo atual, eu diria, nós estamos um dos pressupostos base, e quando a minha colega Ana refere as trajetórias e o baseline, penso que terão visto ou registaram que há uma redução, como a minha colega disse, se o setor não fizer nada, nós já temos uma redução das emissões. E essa redução decorre da descarbonização do sistema elétrico. E a própria eletrificação... Uma grande vantagem de partida, não é? A eletrificação que acabou de referir, nós temos, a nível de planeamento, temos sempre esta ideia mágica de que eletrificamos e o sistema elétrico nacional vai descarbonizar. Agora, mas isto é um se grande, e referiu aí muito bem que não é taxativo, que nós conseguimos conciliar a descarbonização do sistema elétrico nacional com a competitividade da indústria. Porque à medida que nós vamos para fontes de energia, digamos, eu vou dizer mais rebuscada, fontes de energia renovável mais rebuscadas, ou seja, potencialmente mais caras, estou a falar, por exemplo, do offshore. Porque é que nós estamos a discutir o offshore quando é mais barato o onshore? É porque nós estamos cada vez mais a limitar os locais de maior potencial. Ou seja, o custo marginal tende a ser... Ou seja, o custo marginal é crescente. E, tentando relacionar com o momento de hoje, nós ainda hoje saiu um documento, não sei se terão a oportunidade de pelo menos ver as letras gordas, a dizer que a Europa sai mais um documento na linha de reduzir, tentar aumentar a competitividade, desregulando algumas obrigações ambientais. E já tínhamos tido o Omnibus, que tirava os temas do ESG, etc., ou tirava um pouco a pressão. E eu questiono-me até que momento, quando nós temos economias como a economia alemã, que está mais suscetível à variabilidade e aos custos energéticos, eu não sei se é verdade ou não, não sou economista, mas aquilo que hoje... Até se comentava agora por causa da notícia do Economist, a dizer que Portugal é a economia estrela. Sim. Um dos motivos pelos quais o resto da Europa está, a Europa central, continental, digamos, está pior, é porque estava dependente do vetor energético barato. E à medida que nós vamos transitando, e que Portugal e Espanha até estão melhores porque já tinham, de alguma forma, a sua ilha energética. É esse o racional. Mas relacionando isto tudo... Sim, e em primeiro lugar estamos dependentes de outra fonte, não é? Exatamente. Aqui a questão agora é, será que nós, durante os próximos 2, 3 anos, com uma Alemanha se calhar ferida na sua capacidade, vamos manter esta pressão sobre a pressão, salvo seja, sobre o combate às alterações climáticas, ou vamos começar a colocar esta questão em segundo plano? Se o fizermos, acho que será mau, porque nós de facto estamos a tender para, ou seja, os impactos são óbvios e nós temos que arranjar outras formas de conseguir vetores energéticos baratos, fazer este trabalho de olhar para a eficiência energética, olhar para outras formas e não comprometer aquilo que tem sido uma tendência dos últimos 10, 15 anos, de encontrarmos forma de reduzir as emissões. Claro, sem dúvida, em termos de valores, em termos de valores finais, parece-me interessante. Agora, há uma questão de timing, que só estamos a falar de timing, não é? Se não temos empresas sustentáveis e, entretanto insolveram, não é? Eu digo que a pressão pode ser como ao sabonete. Se agarramos com muita força, ele solta-se da mão. Solta-se da mão, exatamente. E neste caso, em concreto, a capacidade que nós temos, e eu, quer dizer, não fazendo aqui grandes discussões sobre os vetores energéticos, mas nós em Portugal assistimos
nos últimos, eu diria, 5 anos, assistimos muito à discussão do hidrogênio, era a grande aposta. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouco no tema. Os custos, por exemplo, ao setor dos transportes eram completamente incomportáveis face a um combustível fóssil, mas enquanto nós olharmos, ou seja, nós temos que olhar para esta transição para os vetores energéticos da forma como este trabalho foi feito. O que é que nós conseguimos fazer agora que é mais custo eficiente e vamos deixar para daqui a 20 anos aqueles vetores que nós ainda não sabemos se vão ser eficientes. Dimensionar no tempo. Exatamente. Que não é, infelizmente, eu posso falar isso um pouco aqui pelo conhecimento que existe ao nível da Fundição, e reporto-me, por exemplo, ao último bref, não é? Que de facto tem medidas até 2030 incomportáveis, não é? E que são impossíveis de cumprir em 4 anos, com metas absolutamente fora da realidade. Portanto, o que está aqui em causa, particularmente na Fundição, isto é um assunto genérico, eu acho que não fica digamos, descontextado falar nisto aqui, é a visibilidade do nosso setor e a atratividade no nosso setor, e se o comum dos mortais, principalmente aqueles mortais que estão em Bruxelas a decidir, se é gente que percebe o que é a fundição e que percebe que a vida no nosso planeta, à data de hoje, sem fundição não existe. Ponto. E, portanto, eu acho que não há esta percepção. Se houvesse esta percepção, imagino que alguma razoabilidade já se teria feito sentir. Não se fez até agora. Muito bem, muito obrigado. Eu ia passar agora para as questões, para os desafios operacionais nas empresas, e temos um colega da Funfrap, portanto, da Tupi Aveiro, que é o Francisco, e ele perguntar, porque foi uma empresa, digamos, é uma empresa que está, digamos, num caminho muito claro a nível energético, com passos dados, e foi uma das empresas auditadas neste projeto, e ele perguntar que mudanças organizacionais ou operacionais a Funfrap teve de implementar para melhorar o controle energético. E se no meio deste percurso que foi feito, há aqui algumas boas práticas, algum benchmark que possa, digamos, partilhar, ou que possa servir de referência para os restantes colegas do setor. Portanto, o principal foi o grande pontapé de saída foi dado com o programa de WCM, que é um programa bastante extenso na empresa, mudando o acionista, passando para o grupo Tupi, tem tido aqui umas oscilações, mas alguns princípios ficaram. E culminou na implementação da ISO 50001. E o programa WCM, assim, para o programa WCM é um programa que tinha, temos as mesmas adaptações. O acionista anterior tinha comprado e eu implementava. Para nós ficou muito esse ainda. Eu sou muito formado nessa altura. Era baseado em 10 pilares, desde a automanutenção, a manutenção profissional, a energia, o ambiente, o cost deployment, e os recursos humanos e a logística. Tinha um foco muito virado para a montagem industrial, que era do nosso acionista principal, e nós tivemos alguma dificuldade em implementá-la para a fundição, algum realismo, mas foi muito importante. Foi muito importante porque tivemos que fazer um conhecimento acelerado das nossas instalações, e era um programa que passava e passa, porque depois ficou. Muitas dessas coisas ficou, né? Fazer uma área modelo, conhecer bem um processo dentro de uma macharia, como é a da Funfrap, dentro do setor que foi ali caracterizado. Nós temos um setor que é muito importante, que é a macharia, que tem consumos quer elétricos, quer a gás natural, quer térmicos importantes. Por exemplo, eu estava a ver ali a preparar aqui a apresentação. A macharia, em termos de energia elétrica, é menor, que é pequenino, são 2 gigawatts por ano, mas quando fomos com o gás natural passa a 10, e passa a ser o segundo setor mais importante logo a seguir à fusão. Pronto, conhecer tudo isso,
um estudo muito baseado em perdas, desafiando o que é uma perda e não em históricos, portanto, ir àquilo que é o consumo que diz o fornecedor e depois olhar para ali e ver como é que se pode ir além desse consumo, com as novas tecnologias, com processos alternativos. E há do que estava a falar há bocado, havia um processo, por exemplo, um dos projetos que nós tínhamos era o que é que nós fazemos porque é que utilizamos o gás natural na macharia? Porque nós pintamos os machos e depois de os pintar temos que os secar, temos que retirar a umidade. Como é que os nossos clientes e os nossos parceiros nos podem ajudar nisto? Por exemplo, não ter um processo de pintura, ter isso com aditivos era ótimo. Depois vêm as questões comerciais, do benchmarking, temos que convencer os nossos clientes que isto também é importante, tirar processos. Pintar, por exemplo, um cárter cilindro é assim tão importante, porque é que estamos a pintar, que é uma questão estética, e depois consome recursos, quer recursos... Vai uma lógica de definição técnica, eventualmente, que não tinha esses pressupostos em... Pronto, e nós tentamos fazer isso, portanto, tentamos eliminar e criar aditivos que conseguissem ter, com os mesmos aditivos, ter o mesmo produto, a mesma qualidade, e tivemos ali um stress na parte comercial, porque o processo poderia fugir para a Turquia ou para outros em que não tinham isso e pronto. E esta envolvência é importante, tentar ver toda a gente, pronto, no programa da WCM toda a gente era tocada, portanto, todos os processos são tocados. E isto ficou, e nós temos essa organização agora assim, com as flutuações, mas que estamos a implementar outra vez com outros nomes, mas tentando ter o mesmo vigor. Não é possível substituir a automanutenção, isto é básico, toda a gente sabe isso, não é? Portanto, cada pessoa tem que tomar conta da sua máquina, as fugas de ar comprimido são impossíveis de eliminar por alguém, portanto tem que ser uma participação bastante genérica. Eu, pessoalmente, eliminava o ar comprimido por várias razões, desde o consumo energético até às questões de segurança, que é dificílimo garantir a segurança, mas isso estamos a divergir. E depois, em termos dos grandes consumos, que são os grandes consumidores, que são os fornos de fusão, sim. No nosso caso, nós conseguimos muito bons resultados porque temos uma capacidade de fusão muito ajustada à nossa linha. Nós, ultimamente, abandonamos, foi um processo começado com o Dr. Idálio Fernandes, que já ter falado aqui nestes fóruns sobre sim. Isso. Começamos a abandonar o ligeiro de mercadorias e cada vez mais para o pesado. Começamos a certificar coisas que há uns anos nós não fazia sentido, que é a parte marítima, portanto, a certificação marítima de qualidade, uma série de coisas, desafios. O que leva é que os nossos blocos sejam cada vez maiores, leva a questões depois também de toda a organização da fábrica, desde questões ergonómicas e de segurança, porque tudo é diferente, mas por exemplo, para mim como gestor de energia é algo, não é mau, ter uma moldação que está à espera da fusão, quer dizer, que o metal chega ao quilowatt certo, é vazado. Não temos transferências de calor, não temos perdas de calor por espera, isso é tenso. Para a fábrica e para a produtividade é mau. Qualquer atraso na fusão é uma desgraça. Uma correção de uma análise para a linha hoje. Pronto. Claro. Mas isto... Pronto. Mas a base é fluxo tenso que vocês têm? Como? Fluxo tenso, sim. Claro. Neste momento é o fluxo tenso, sim. Muito tenso. Como é que a parte da digitalização entrou aqui? Nós na digitalização, nós temos muitos dados, mas tratamos-los de uma forma muito arcaica ainda, e esse é um dos grandes desafios, onde a maturidade da Fonfrap está muito atrasada. Temos derivas de alguns consumos que só um mês ou depois, olha só para o primeiro mês e aquilo parece um bocadinho fora, e ao segundo mês, está aí. E devíamos ser um bocadinho mais proativos aí. Um caso simples, aparece-me um desvio num consumo de uma ilha, portanto, uma zona que está agregada de uma série de máquinas, e começamos a ver ali um desvio. Depois temos, já conseguimos ter alguma subdivisão, e fomos ver, porque já tínhamos feito também o trabalho de casa, de ver os ciclos de consumo da máquina, portanto, daquele caso era de uma máquina de macho,
fomos ver o ciclo, já tínhamos essa noção, eu já tinha essa noção das auditorias que tínhamos feito às instalações, e eu já tinha ali uma coisa, uma guardada, deixa cá ver se é daqui. Se é daqui, e era. Portanto, são as centrais hidráulicas, que têm sistemas de circulação de óleo, que quando começam a ter fugas, no controle de potência, o que acontece é que a máquina, é um paradoxo, consumia mais em pausa do que a trabalhar. E isto significa que há ali é uma simples válvula que faz o controle de potência, que faz o controle em válvulas que são em centrais hidráulicas, que são amigas de eficiência, que são aquelas de débito variável, que depois, quando se tem este problema de manutenção, se revelam assim. Pronto. Ficam facilmente inimigas, não é? Agora, passar isto para nós tentamos agora criar um algoritmo que nos permita ter ali uma tipificação de um consumo que é tipo, e depois pôr. Só que hoje os engenheiros de automação são uma espécie rara, são caros e são poucos no país. As empresas de automação ganham muito mais dinheiro a fazer o tipo de coisas que não estas, e é um desafio. Ligar estes dados todos e conseguir... Já começam a haver fornecedores de automação a fazer cartas de inteligência artificial em que... Só que isto depois é ter ainda mais dados para mostrar. Há tanto tempo que nós sabíamos disso e não olhamos para ali. Que é o problema depois de ter muitos dados nesta fase. Claro. Que é o nosso desafio. Claro. Há coisas que quando nós começamos a olhar para... É mais ou menos quando vamos ao médico, não é? Pois, é isso. Yeah. Se eu pesasse todos os dias, não chegava aqui. Exatamente. É exatamente isso. Muito bem, ok. Obrigado. Diogo Couto, em que processos de fundição o hidrogênio pode ser uma solução realista a médio prazo? Antes de mais, boa tarde. Meu nome é Diogo Couto, como aqui o engenheiro disse, sou Business Developer, business developer na PRF. A PRF é uma empresa que constrói infraestrutura para gases. Iniciamos, só para enquadrar um bocadinho a empresa, se calhar muitos de vós não conhecem. A PRF começou há 34 anos atrás com a construção de infraestrutura para gás natural, estações satélite de regasificação, postos de abastecimento de viaturas a gás natural, e em 2018 iniciámos atividade na área do hidrogênio, com a construção de infraestrutura para diversos setores do hidrogênio. Portanto, trabalhamos toda a cadeia de valor do hidrogênio, desde a mobilidade, com a construção de estações de abastecimento de viaturas a hidrogênio, unidades de blending, onde fazemos uma mistura de hidrogênio com gás natural para injetar ou para a indústria ou para fins habitacionais. Para aqui é para a indústria, por isso é que estou aqui presente. Construímos tube trailers para transporte do hidrogênio, para transportar a molécula, e construímos unidades de produção de hidrogênio verde. Portanto, fazemos toda a construção de uma fábrica, uma planta de produção de hidrogênio verde. Respondendo aqui à sua questão, há muito a questão entre forno elétrico, forno a gás, forno a hidrogênio. No nosso caso, a nível da indústria. Pois, a questão é que se não houver capacidade disponível com a eletrificação, se o hidrogênio é realmente uma Pronto, isto é um dos primeiros pontos. É se a rede tem capacidade para a utilização de fornos industriais para fusão elétricos. Se a rede tem capacidade. Posso lhe dar o exemplo, por exemplo, na PRF, nós estamos há um ano e meio à espera de aumento de potência da rede. Portanto, o aumento de potência das redes é um desafio muito grande para a indústria. Depois, há aqui a questão dos fornos elétricos. Para temperaturas acima de 1000, 1200 graus, o comportamento dos fornos elétricos, pelo aquilo que eu sei, não é comparável com o comportamento de fornos a gás ou com blending de gás e hidrogênio. Os fornos a hidrogênio, não vou falar nos fornos a funcionarem 100% a hidrogênio, porque aí o CAPEX é mais alto, obviamente, assim como um forno elétrico tem que fazer um investimento grande no CAPEX, um forno a hidrogênio também, mas fomos para uma solução de utilizar um blending,
isto é, utilizar uma mistura de gás natural com hidrogénio, se formos até percentagens cerca de 20% de hidrogénio na mistura, não é necessário fazer qualquer tipo de alterações no forno. Portanto, a nível de CAPEX, não vai haver CAPEX na infraestrutura de produção ou de fusão, porque os fornos são capazes de receber esta mistura exatamente da mesma maneira como recebem o gás natural. Eu não sei se, peço desculpa interromper, não sei se Ana Mestre, há pouco, naquele segundo cenário, via-se que o hidrogênio efetivamente tinha 4%, quando muito. Mas aqui... Estamos a falar de coisas diferentes. Como é que se chama? Peço desculpa. Ana Mestre. A Ana Mestre falou da existência de hidrogênio na rede de distribuição. Sim. Pronto, o que eu estou a falar é produção de hidrogênio in situ para abastecer ou para ser utilizado nos fornos. Okay. São duas coisas distintas. Os projetos, portanto, podemos descarbonizar ou na rede diretamente, mas aí as percentagens de hidrogênio vão ser menores, porque no máximo podemos injetar na rede até 10%, 20%, ok, mas o que está previsto aqui para Portugal é a injeção na rede até 10%. Até aproveito para dizer que a PRF está nesta fase a fazer o comissionamento de uma unidade de produção de hidrogênio verde em Rio Maior, em que 100% da produção vai ser para injetar na rede para abastecer uma povoação de 13 mil pessoas, que é a cidade de Rio Maior, e dentro destas 13 mil pessoas há diversas indústrias. Não, penso que não há nenhuma de fusão, de fundição, mas há diversas indústrias. Portanto, isto é utilizar a energia que está na rede, neste caso este blending, de 10% de hidrogênio e 90% de gás natural, para abastecer um forno. Outra solução é utilizar isto e uma produção in situ, uma produção local, recorrer a um eletrolisador, que é uma máquina que produz hidrogênio, para produzir hidrogênio, para fazer uma mistura e para injetar no forno. Okay. A questão de hidrogênio puro está fora de questão. O hidrogênio puro não está fora de questão. A questão é que vai obrigar a um CAPEX, vai obrigar a alterar por completo os fornos. Que fator é que estamos a falar, em termos de CAPEX? Pronto, a área da fundição eu não tenho noção, com certeza que alguém aqui sabe quanto é que poderá custar um forno a hidrogênio, não sei, nem sei se existe ainda no mercado ainda 100% a hidrogênio. Mas não é necessário haver esse investimento, uma vez que até 20% da mistura não é preciso fazer qualquer tipo de alterações. Por acaso a PRF, nós ainda não, é a primeira vez que somos abordados pela indústria da fundição, mas temos trabalhado muito e colaborado muito com a indústria cerâmica, com a associação, diversas associações cerâmicas, e juntamente com a Associação Cerâmica e de Coimbra, a ECP, construímos um protótipo, uma unidade misturadora, em que fazemos uma mistura de 50% de hidrogênio e 50% de gás natural para injetar nos fornos, para aquecer os fornos. Estamos a falar de temperaturas? Depende do tipo de indústria, depende do tipo de forno de cerâmica que estamos a falar. Indústria, se é para decorativa, se é para a construção, é variável. Estamos a falar de 1000 para cima. Sim, estamos a falar de 1000 para cima, obviamente. E então, esse projeto piloto que a PRF desenvolveu em conjunto com a Universidade de Coimbra e com esta Associação de Cerâmicas permitiu-nos tirar ali conclusões e fazer um protótipo, depois até ganhámos um prémio pelo Jornal de Negócios, e deu origem a uma unidade em tamanho real que construímos para a Ria Stone. A Ria Stone é uma fábrica cerâmica que produz peças decorativas para o IKEA. E então a PRF construiu uma unidade misturadora em que fazemos uma mistura de 50% de hidrogênio e 50% de gás natural para aquecer os fornos para produzir peças cerâmicas decorativas. Okay. Portanto, a indústria cerâmica já teve essa abordagem connosco, a indústria vidreira também, a Crisal, na Marinha Grande, algumas fábricas vidreiras da Marinha Grande. Curiosamente, a indústria da fundição é o primeiro contacto que estamos aqui a ter, mas também deixo aqui aberto. Fiquem aberto. Fiquem aberto. Uma potencial colaboração. E deixe o telefone. Porque, pronto, acho que é possível descarbonizar recorrendo ao hidrogênio. Só aqui outra área de industrial que também fomos abordados em Espanha, a indústria do cal. Também tem fornos para produzir o cal, altas temperaturas. Também estamos aqui envolvidos em projetos em Espanha, no sul de Espanha, para a produção de cal. Portanto, deixo aqui o apelo aqui à indústria da fundição. Registado. Obrigado. Eu passava ao António Valente, da Iming,
ia-lhe pedir depois que caracterizasse só muito rapidamente, digamos, a atividade da Aiming, e perguntava-lhe que, exatamente na questão da descarbonização, o CAPEX é elevadíssimo. E como é que poderíamos ter mecanismos de financiamento e de suporte para ver se as fundições daqui a... Pelo menos chegamos a 2050, porque senão o processo fica assim um bocadinho sem sabor, não é? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Bem, relativamente à Aiming, respondendo ao seu repto, a Aiming é uma consultora no âmbito daquilo que são a captação dos incentivos. Estou a falar, portanto, Portugal 2030, PRRs, projetos europeus e vertente fiscal. Relativamente à descarbonização, a descarbonização é uma prioridade, como já aqui foi dito, da Comissão Europeia, de descarbonização, sobretudo da indústria, embora não sejamos dos mais poluidores a nível mundial, mas é uma das prioridades da Comissão Europeia. Isso faz com que tenha um enquadramento em quase todas as linhas de apoio. Tá bem? Portanto, assim de repente, se vocês quiserem fazerem investimentos produtivos e acoplar investimentos no âmbito da descarbonização e no âmbito da eficiência energética, eles são elegíveis. Depois, existem calls específicas relativamente àquilo que é descarbonização ou investimentos. Eu vou dar nota de um, que eventualmente os presentes aqui sabem. Há coisa de 2, 3 semanas saiu o Fundo de Modernização, lançado pela DGEG, numa primeira instância tinha um deadline irrealista, isto é apenas aqui também um parênteses, que não entendo como é que estas coisas ainda acontecem ao dia de hoje, que era para 5 de dezembro, portanto estamos a falar de 15 dias, está bem? E estamos a falar de uma dotação orçamental de 1.000 milhões de euros, não é coisa pouca, está bem? São 1.000 milhões de euros que Portugal lança assim, como se não fosse nada. Depois alguém pressionou, nós acreditamos que temos aí um bocadinho também de mérito, mas não fomos os únicos. Alguém pressionou e espantem-se. O deadline foi para 15 de dezembro. Okay. E o que é elegível aqui? Que é isto que é importante. Todos os investimentos que as empresas tenham. Já falaram aqui de criar uma unidade de hidrogênio acoplada a uma fábrica, isso é elegível. Se estivermos a falar de biometano, isso é elegível. Se estivermos a falar da eletrificação total de uma fábrica, independentemente de ser viável tecnicamente ou não, e que tenha... Mas é elegível. Até 15 de dezembro. Até 15 de dezembro. Depois, qual é que é o senão? Desta call é apenas muito específica. É que isto será submetido depois à avaliação da Comissão Europeia e do Banco Europeu de Investimentos e depois desce para a DGEG. Mas é uma oportunidade incrível. Nem tudo são más notícias, porque aquilo que se espera é que esta call venha a existir nos próximos anos. Portanto, aquilo que a DGEG também teve a oportunidade de partilhar comigo e com a minha equipa é que no próximo ano, mais ou menos em junho, embora eu possa dizer que é provável que esta data escorregue, vai existir e, portanto, se quiserem, à volta de 300 milhões de euros por ano vão estar disponíveis para as empresas poderem candidatar nestas mesmas linhas, nas mais variadas linhas que levem à descarbonização, tendo em conta tudo aquilo que já aqui foi dito. Além disso, existem depois outras calls direcionadas para a descarbonização. Por exemplo, também está a ser lançado o Innovation Fund, que é uma espécie não, é mesmo um leilão no âmbito daquilo que é a redução do consumo energético, e aqui está dividido em 3 linhas. Há uma inclusive para os fornos direcionados no setor da cerâmica, como estavam a dizer. Portanto, resumindo, até para não estar aqui também a amassar-vos com temas muito técnicos, se as empresas têm um plano claro de descarbonização, eu digo-vos de uma forma muito clara e com 99% de certeza, nós, ou um consultor que se preze, consegue encontrar financiamento a fundo perdido, e se não conseguir, por alguma razão, consegue sempre recuperar por via fiscal. E não estamos a falar de coisa pouca, estamos a falar de 30%, dependendo da localização, mas em termos médios, 30% dos investimentos de CAPEX em sede de IRC. Isso toca uma questão, a última questão que eu lhe ia colocar, é o que é que distingue uma candidatura possível de aprovação ou uma candidatura, enfim, com alguma reticência. E neste ponto, o que é que poderia recomendar aqui aos fundidores
de cuidados a ter? Porque é uma questão, sabemos perfeitamente que é uma questão. Há coisas, enfim, já todos vivemos de certeza aqui, de certeza, candidaturas e questões que venham depois à frente, adicionais. Depois pedem-me o comprovativo do boarding card de há 5 anos atrás, porque eu fiz uma viagem, se é elegível ou não. Enfim, há estas coisas bizarras. O que é que recomenda, neste caso específico? Bem, existem duas fases. O que é que poderia ser alguma boa prática? Existem duas fases. Existe a fase de aprovação da candidatura e existe a fase de acompanhamento. Está bem? Vamos à primeira. A fase de aprovação da candidatura, a melhor sugestão que posso dar, o melhor conselho que posso dar é: as empresas têm de ter uma noção daquilo que querem fazer. Está bem? Ou seja, têm de ter uma noção de qual é que é o plano de investimentos, ter uma noção de qual é que é o impacto que esse investimento vai ter no âmbito da redução do consumo energético. Portanto, se possível, uma auditoria ex ante para saber quais é que são os investimentos que vão ter o maior impacto a nível de redução de consumo energético. E depois, claro, existem alguns compromissos que têm de ser assumidos e existe sempre indicadores, que é o reverso da medalha. Ou seja, eu se fizer estes investimentos, vou ter uma redução de emissões de gases com efeito de estufa, ou se quiserem de CO2, de X%. O número ideal é que esse número esteja sempre acima de 20%, está bem? Embora existam algumas linhas, algumas possibilidades dentro das diretivas europeias que permitam não ter a obrigação desse mínimo, está bem? Um exemplo daquele projeto que há pouco o colega de painel estava a dizer é: se vocês têm uma cooperação entre empresas para demonstrar que é possível um blending de 50% de gás natural com hidrogénio, isto não leva a esse mínimo, está bem? E nós utilizamos em várias empresas, porque imaginem, reduzir, eu tive o prazer de trabalhar com eles e ainda trabalhamos, reduzir 50% ou 20% que seja das emissões da siderurgia nacional é uma loucura, não é? Uma loucura, não é possível. E, portanto, existem várias possibilidades de fazer isso. E isto é a melhor sugestão que vos posso dar, é: vejam, por favor, qual é que é o investimento, qual é que é o impacto a nível de redução das emissões que os vossos investimentos vão ter. Depois, a nível de acompanhamento, vai parecer que... Tem que haver um centro de competência, tem que haver alguém que... Tem de haver alguém a gerir o projeto, está bem? E seja comigo, ou seja com quem quer que seja, das duas uma: ou chutam para a consultora e ela tem a obrigação de fazer o acompanhamento do projeto, ou então tem uma pessoa interna, porque vai sempre haver questões, vai sempre haver auditorias. A Europa está inundada de burocracia e ou jogamos com as regras do jogo ou queixamos-nos. Portanto, esta é a música que toca. Está bem? E, portanto, agora têm de escolher: ou metem uma pessoa interna que sabe o que está a fazer e aquilo está tudo suportado, ou chutam para a consultora, porque senão depois vão ter problemas, porque aquilo que vai acontecer é: vão perguntar onde é que está o auto, onde é que está o comprovativo, onde é que estão os orçamentos, onde é que está aquilo, onde é que está o outro, e vocês perdem-se, e depois estão mais focados no projeto do que a fazer negócio. Claro. E no final do dia... Eu passava exatamente para a empresa, para o Francisco, que dificuldades, em algum projeto de investimento, nomeadamente em algum que queiram, digamos, suportar para a transição energética, o que é que acha que pode ser difícil de gerir e de motivar dentro da empresa, naturalmente dentro daquilo que nos pode revelar? Que entraves existirão a nível do conhecimento, a nível humano, a nível de preparação, a nível de gente preparada para suportar um projeto? A parte financeira será sempre... Sim, normalmente corremos aos consultores e é completamente fora da minha área. Claro. Mas já fizemos alguns. Há a parte da eletrificação, há uma parte que é relativamente simples e tivemos a ver com a CC Energia neste projeto, já falamos de alguns projetos ligados a isso. Há alguns desafios na transformar uma estufa elétrica, uma estufa a gás natural numa estufa elétrica. Nós temos a experiência de ter feito uma coisa contrária, e para aumentar a capacidade, porque era difícil conseguir a mesma potência.
E é um bocado a potência instantânea, quer dizer, é a inércia térmica de uma estufa a gás, de uma estufa elétrica, são completamente diferentes. É mais fácil recuperar imediatamente na eficiência energética, parar quando não se está a produzir. É relativamente simples com uma estufa a gás, com uma estufa elétrica, demoram mais tempo. Portanto, a potência instalada tem que ser maior um bocadinho do que aquela que é a gás. Depois há uma parte que é comum a todos, penso eu que será comum a quase todas as fundições ferrosas, que é a parte das colheres, da secagem de refratários, que hoje é feita muito com a gás natural, e aí teremos uma possibilidade grande com o hidrogênio e com a dopagem com oxigênio, reduzir aí alguns, mas ainda estamos, mesmo elétrico, embora o elétrico seja um bocado, tudo que nos apresenta um bocado frágil para a nossa realidade, que é ao sentido ali, o refratário mais um bocadinho, e depois parte tudo, e é um investimento que vai... Pronto. Os projetos existem, é o investimento e é estar a fazer tudo ao mesmo tempo, porque não é fácil estar a fazer a reconversão. Sim, é que o António referiu há pouco, não é? Não é fácil estar a fazer a reconversão do produto do ligeiro para o pesado, estarmos a mudar a nossa forma de trabalhar e ao mesmo tempo estar preocupados com as emissões, também investir também nas emissões de CO2. Claro. E é muito, portanto, tem que ser muitos projetos todos ao mesmo tempo é o que é. Okay. E depois não é fácil, por exemplo, neste momento com os breves, nós fizemos um caso isto por causa de tudo que nos obrigam num curto prazo de tempo, foi a questão das emissões para a atmosfera, a reduzir as emissões de 20 miligramas para 5 miligramas. Sim. De 5 a 20 para 1 a 5. Mais para... Sim. Sim. Nós conseguimos fazê-lo nas fáceis. Agora, quando começam a fazer aquelas que estão dentro da fábrica, que é preciso destilhar, que é preciso... Às vezes nem há tempo, quer dizer, o desafio não é o que se vai fazer, é como fazê-lo. Voltamos à questão do timing, como articulamos isto. Com o avião a andar se consegue substituir ali 2 motores, exatamente. Porque esse é que é o problema. Muito bem, muito bem. Eu agradeço. Eu deixava algum espaço, eventualmente, se alguém quiser colocar uma questão rápida, porque estamos a queimar o tempo. Já estou a ver sinais. Não há perguntas para não? Não, eu tenho uma questão. Obrigado. Que é o incentivo à autoprodução. A autoprodução pode-se fazer a nível do aproveitamento solar, e etc. Mas o preço a que a rede paga ao autoconsumidor é ridículo. Porque se tivermos que consumir da rede, sabemos o preço do quilowatt que temos que pagar, e quando estamos na situação de vender, o custo é marginal. O custo não, o proveito é marginal. Portanto, é um assunto que, não sei, deixo esse desafio também ao IAPMEI que está, no sentido de que, de facto, haja um incentivo à autoprodução com um proveito melhor. O segundo aspecto, e rápido para terminar, que é... esqueçam a última pergunta. Ficamos com a primeira pergunta só. Muito bem. Dou por finalizada este debate, esta mesa redonda, agradecendo aos participantes, e passo a palavra à Sra. Engenheira Helena. Eu peço desculpa em princípio aos participantes, em primeiro lugar aos participantes, porque de facto isto poderia ter sido muito mais interessante, mas o tempo é escasso. E nós também não temos o direito de ter aqui a próxima oradora que nos vai fazer o fecho da sessão, a doutora Cristina Silva do IAPMEI, o nosso programa financiador, e eu não posso deixar de lhe passar a palavra em detrimento das vossas contribuições, que mais uma vez agradeço. Muito obrigado.
tarde a todos. Muito obrigada em meu nome e em nome do IAPMEI pelo convite para estar presente neste evento. Quero destacar, em primeiro lugar, o trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa de Fundação, cuja dedicação, rigor e visão permitiram construir um roteiro sólido, pragmático e totalmente alinhado com as necessidades específicas de um setor que tem sido, ao longo de décadas, um pilar da nossa indústria transformadora. A Fundição Portuguesa, reconhecida pela sua capacidade técnica, pela qualidade dos seus produtos e pela sua importância na cadeia de valor de setores como o automóvel, a metalomecânica, a energia ou a maquinaria industrial, merece este olhar estratégico e orientado para o futuro. O trabalho que é hoje encerrado aqui responde a um desafio decisivo: transformar um setor tradicional, intensivo em energia e marcado por processos críticos, como a fusão, moldação e controle térmico, num setor mais eficiente, competitivo e plenamente alinhado com as metas nacionais e europeias de neutralidade carbónica. Este roteiro não é apenas um documento, é um instrumento estratégico que permite consolidar conhecimento técnico, identificar oportunidades concretas de melhoria e, acima de tudo, orientar a transição tecnológica e energética da Fundição em Portugal. Ao longo desta tarde tivemos a oportunidade de conhecer resultados, metodologias, diagnósticos e recomendações que mostram que a descarbonização do setor da fundição não representa apenas uma exigência ambiental, representa, sim, um motor de inovação, desde a otimização dos fornos, da eficiência térmica, à introdução de novos materiais, à digitalização dos processos e ao reaproveitamento de resíduos metálicos e energéticos. Tudo isto reforça a produtividade, aumenta a competitividade e prepara as empresas para um mercado global em que a sustentabilidade é cada vez mais determinante na decisão dos clientes. Quero também sublinhar o papel essencial das empresas do setor, que são e continuarão a ser protagonistas desta transformação. A sua disponibilidade para colaborar, testar soluções, partilhar práticas e investir em processos mais limpos evidencia a força de um setor que conhece bem os seus desafios e que está verdadeiramente preparado para os enfrentar. A todos que contribuíram com o seu tempo, conhecimento e compromisso, o IAPMEI expressa o mais profundo reconhecimento. Permitam-me concluir com um agradecimento muito sincero pela participação ativa ao longo deste projeto e neste evento final. Iniciativas como esta, que juntam conhecimento, cooperação e ambição, são decisivas para assegurarmos que a Fundição Portuguesa continua a ser uma referência de qualidade, inovação e resiliência, contribuindo para a indústria que queremos legar às nossas próximas gerações. Muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso contributo.